nós estamos no mês de Nossa Senhora Aparecida. Você acompanhou, né, o testemunho, a conversa vocacional com o Padre Domingos Sávio, que aconteceu na Casa da Mãe, em Aparecida do Norte. E agora eu continuo falando com você sobre este tema de nossa mãezinha tão querida. O jornalista Rodrigo Alvarez possui um trabalho especial realizado por meio de sua vivência e pesquisas feitas por diversos locais do mundo, que resultou em livros escritos por ele e que são baseados em temáticas religiosas. Entre eles, uma biografia de Maria, mãe de Jesus. Nosso repórter, o Alan Ribeiro, agora ele volta para nos apresentar, essa missão que esse jornalista tem de nos levar para Deus e também, com certeza, acreditar na intercessão de Nossa Senhora. Vamos acompanhar essa conversa. A história da nossa igreja tem mais de 2000 anos e a gente pode contar ela através de outras perspectivas também. É um pouco o que faz o jornalista Rodrigo Alvarez, que está comigo aqui hoje e vai compartilhar um pouquinho dessa trajetória diante desse contexto religioso. Rodrigo, eu queria começar o nosso bate-papo perguntando como surgiu essa ideia de caminhar mais por essa linha editorial no contexto religioso. Alan, eu sempre tive um interesse muito grande pela história de Jesus e depois, quando eu vivi em Jerusalém por 4 anos, eu percebi quanta riqueza existia que as pessoas não conhecem, que eu não conhecia. E comecei já, por meu próprio interesse, a pesquisar sobre a temática da história cristã, aí visitar esses lugares e reviver o máximo possível o que foi o tempo de Jesus, o que foi o tempo dos apóstolos. E assim comecei a escrever livros sobre essa época, com uma pesquisa que cada vez eu fui aprofundando. Então, de repente, eu me dei conta de que eu podia juntar aquilo que eu vinha fazendo nos livros com o que eu fazia na televisão. E assim surgiu a ideia de um projeto chamado Jornada Infinita, em que eu venho percorrendo os lugares sagrados, mostrando exatamente onde as coisas aconteceram, contando as histórias nos lugares onde, por exemplo, Jesus passou. Um exemplo é agora recente. Eu fui a Malta, na entrada da Europa, uma ilha, onde tem uma pequena ilha do naufrágio de São Paulo. Então, poder estar no lugar onde a tradição nos diz que São Paulo naufragou quando era levado preso para Roma, foi muito importante e ajuda muito na compreensão de todos que querem entender melhor sobre Jesus e a história do cristianismo. Rodrigo, eu vejo aí que você está com um livro de Aparecida. Eu já li esse livro, mas parece que tem novidade aí nessa nova edição. Tem novidade. Essa edição está saindo agora. Ela tem uma apresentação da Ana Maria Braga, minha querida amiga que sempre me acompanhou, né, desde que eu lancei o primeiro livro, e traz uma revelação interessante que parece um detalhe, mas não é. Tinha uma lacuna no relato dos padres jesuítas sobre o achado da imagem. A gente não sabia o que tinha acontecido com ela logo depois que a imagem foi retirada da água. Aqui no livro eu conto. Mas uma dica, a primeira guardiã de Aparecida foi uma mulher e foi ela quem testemunhou os primeiros milagres. Fiquei curioso aqui, vou ter que ler o livro novamente para saber desse detalhe. Rodrigo, uma última pergunta e já uma mensagem aos devotos do Divino Pai Eterno, né? Peço para você deixar aí uma mensagem, mas eu pergunto aí, de repente, sobre o Pai Eterno, você tem algum projeto pensando em contar a história para os lados ali do Centro-Oeste? Pode ser uma grande história para ser contada, precisa ser contada, né? Você sabe que tem uma particularidade que eu sou casado com uma goiana, né? Então eu frequentemente vou até lá e ela foi que me levou pela primeira vez a conhecer o santuário. Sem dúvida, é uma grande história para ser contada. Vou pedir então para você deixar uma mensagem para os devotos do Pai. A mensagem é sempre, eu acho que a gente tem que praticar o que para mim é o que faz a gente continuar se lembrando das palavras de Jesus até hoje, que é praticar, realmente praticar, não é só dizer, né? Gostar dos outros. Gostar de quem está perto de você, mesmo que não seja da sua família. Olhar para as pessoas sabendo que elas também têm os problemas que você tem. Quando a gente vai se esquecendo disso, aí a gente passa a ser um cristão que não pratica, mesmo que vá à missa, vá à igreja. Tem que lembrar o que Jesus disse. Acho que essa sempre para mim é a mensagem mais importante.